que eu preciso ser salvo? É o tema do vídeo de hoje. Afinal de contas, eu preciso ser salvo? Então hoje a gente vai te explicar por que a gente fala todos os vídeos sobre salvação. E a gente quer te explicar o passo a passo e o risco que você, eu, a Simone e toda a humanidade está correndo se a gente não entender o plano de salvação. Então hoje a gente quer te explicar. E a gente vai voltar lá em Adão, porque essa história começa lá na criação. Deus cria um homem e uma mulher, lembrando que nós somos criacionistas, a gente acredita que foi Deus que criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Deus cria um homem, Deus cria uma mulher e dá uma ordem para esse homem. Essa ordem que Deus dá, Deus estava buscando no homem, em Adão, a submissão, a obediência, dizendo assim, olha, você tem liberdade para comer se você quiser, mas eu estou te dando essa ordem. Enquanto você não comer desse fruto que eu te ordenei, você tem parte comigo, você é meu amigo. No momento que você comer esse fruto, você rompeu comigo. E foi isso que Deus estabeleceu lá atrás com Adão. Lembrando que Adão foi criado um ser eterno. Adão não ia morrer. Todos nós conheceríamos Adão hoje. É o texto, inclusive, que a Simone vai ler para a gente. E aí, Adão um dia resolve, orientado, não vou dizer orientado, mas a esposa dele traz, Eva traz o fruto, e ele come aquele fruto, e aí o pecado ele entra no mundo, o pecado da desobediência, da rebeldia, entra no mundo. E aí toda a humanidade ela passa a ter esse DNA, vamos usar esse termo, né, esse DNA defeituoso que é o DNA do pecado. Então todos nós passamos a ser pecador, a gente vai ler esse texto mais para frente, por causa de Adão. Mas olha só que engraçado, esse texto que a Simone vai ler, garantindo que nós éramos seres eternos se nós não tivéssemos pecado. Lê pra gente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. E aí eu já vou linkar com a próxima pergunta. Por que então eu sou afetado pelo pecado de Adão? E a resposta está lá em Romanos 5, 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então a gente já fez o link que por causa da desobediência de Adão, todos nós passamos a ser pecador. E se Jesus não tivesse vindo no mundo, nós estaríamos condenados, assim como o diabo e os demônios. Então Jesus teve que vir no mundo, Jesus morreu no lugar onde eu deveria morrer, onde a Simone deveria morrer, onde você deveria morrer. Então é necessário que para ir para o céu, lembrando que é uma regra que não foi a gente que criou, isso está na Bíblia, Deus criou essa regra, que nós precisamos aceitar Jesus e confessar Ele com a nossa boca, para que a gente possa, também nós vamos ler esse texto, a Simone fez assim com a mãozinha, é verdade, eu já vou adiantando, né? Mas a gente tem que entender que nós precisamos aceitar Jesus. Porque se a gente não aceitar, a gente vai para o inferno. E não é uma coisa que a gente quer que aconteça com você, nem comigo e com ninguém. Nem com a Simone, nem com a nossa família, com ninguém. E olha só que texto interessante que está lá em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A gente colocou aqui uma pergunta, como ser salvo. Na verdade, a gente já te falou como ser salvo. É necessário você fechar os seus olhos, não é necessário fechar os olhos, mas é necessário você se concentrar. A gente fala fechar os olhos porque é uma forma de você se concentrar. E falar para Jesus assim, mora no meu coração. Por mais que você já ouviu isso nos nossos vídeos, se você não fizer essa confissão, você consegue ler esse texto para a gente? Sim. Esse texto ele diz que nós precisamos confessar a Jesus. Confessar, na verdade eu vou pedir até para você ler primeiro Romanos, que é Paulo falando sobre esse texto, sobre confessar Jesus. Depois a gente vai ler o que Jesus fala. Lê para a gente lá em Romanos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor
e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. E ela já vai emendar com o que Jesus falou. Jesus também fala a mesma coisa. Ele fala que é necessário a gente confessar. Então, por que Jesus fala de confessar? Porque muitas vezes nós nos omitimos, ou por vergonha, ou medo de rejeição da família. A gente acaba não confessando e nos apegando a uma religião, falando, eu sou desta religião, e não confessa Jesus. E lembrando, a gente não está falando de religião, nós estamos falando de Jesus aqui. É claro que você vai se tornar um cristão, e aí sendo um cristão, você vai seguir os ensinamentos de Cristo. Mas olha o que Jesus fala, Jesus falando agora. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mateus 10, 32. Então é necessário a gente confessar, é necessário a gente falar, é necessário a gente dizer, eu agora sou um cristão. E é isso que Deus quer para a sua vida. Então olha só o que esse texto diz para a gente, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Temos que confessar Jesus. Então, se você não fez essa oração, faça essa oração, para você garantir a sua vida eterna. Você só vai, segundo o que está na Bíblia, segundo o que nós acreditamos, você só vai conseguir ter a vida eterna se você confessar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Dizer, eu sei que Ele morreu um dia por mim e Ele vai me levar para o céu. É importante você entender isso. Ser salvo de quê? Por que eu preciso ser salvo? Porque se eu não confessar, eu vou ser condenado à segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo, a segunda morte é a morte para Deus. E se eu for condenado à segunda morte, eu vou para o inferno. Então é muito importante você pensar com muito cuidado. É importante você aceitar Jesus. É muito importante. Não deixa para amanhã. Tinha até uma música que a gente conhecia que falava assim, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. A gente não sabe o dia que Deus vai chamar a nossa senha. A gente brinca assim que Deus vai chamar a senha e a pessoa vai lá. Pensa nisso. Não precisa ser por medo, mas você tem que pensar que você não sabe a hora que você vai estar na frente de Deus. E chegar na frente de Deus dizendo, eu sabia que eu precisava aceitar Jesus. Eu não aceitei por vergonha, por preguiça ou por qualquer outra desculpa, não vai ser bom para você, nem para mim, nem para Simone. Avalia agora aceitar Jesus. Não é amanhã, é agora, é hoje. Fácil, muito fácil fazer isso. Você vai fechar seus olhos, vou falar de novo, só para não se distrair, vai orar a Deus e pedir, Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça isso hoje, não deixa para amanhã. Não sei que fase você está passando na vida, mas não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso não está na Bíblia, tá? Mas não deixa para amanhã, faça hoje. Aceite Jesus hoje, tá bom? Gente, muito bom a gente bater esse papo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar o nosso vídeo para frente. Comenta com a gente aqui a sua experiência, se você já teve experiência com Jesus, se você está tendo experiência nesse vídeo, se é o seu primeiro dia, comenta aqui com a gente. Estabelece, a gente responde tudo, eu e a Simone a gente responde tudo. Se precisar de ajuda. Se precisar de ajuda, a gente ora por você, tá bom? Isso é importante você saber que nós estamos aqui para orar por você. Fiquem com Deus e bom final de semana. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.